Olá, eu sou o Marcos e nesse vídeo a gente vai falar sobre a criptografia com PHP, mais especificamente a criptografia de senhas utilizando a linguagem. Para isso é importante a gente rever o conceito de criptografia. Bom, basicamente a criptografia é um conjunto de princípios e técnicas para cifrar a escrita, ou seja, para impedir que qualquer leitor externo, qualquer outra pessoa que não conheça desse conjunto de técnicas, consiga decifrar o texto. Ela geralmente se dá por meio de algoritmos matemáticos, e aqui diz que ela é utilizada para proteger informação trocada no ambiente virtual, o que é verdade. Mas não quer dizer que a criptografia surgiu aqui. É um conceito antigo. Existem criptografias mais famosas, como a cifra de César, que é um pouco mais antiga. Eram criptografias mais simples, mas já existiam na época e eram utilizadas para omitir informações. Por que utilizar a criptografia na sua aplicação? Bom, com a criptografia é possível garantir que todos os processos sigilosos de uma empresa estejam seguros. Se você está desenvolvendo qualquer tipo de aplicação em que as informações precisam ser sigilosas, em que as informações podem prejudicar a sua própria aplicação ou os usuários, você vai precisar adotar pelo menos uma forma de criptografia, por mais simples que seja, você vai precisar dela no seu sistema. Bora pro código, bora mostrar como a criptografia funciona no PHP. Bom, basicamente eu já separei um código pronto, para a gente não levar tanto tempo codando. Vamos focar mais na explicação. Basicamente a gente vai utilizar duas funções nativas do PHP, que é o password hash, que ele é para criptografar senhas. Ele vai receber dois parâmetros, que é a senha que você digitar, ou que o usuário digitou e você coletou. E o segundo é um algoritmo para encriptografar essa senha. Então a gente vai usar o password default, que é um padrão do PHP já, mas tem outros que você pode utilizar também. E o password verify a gente vai utilizar para verificar se a senha digitada pelo usuário, sei lá, talvez num formulário de login, coincide com a senha armazenada no nosso banco de dados, que foi gerada justamente pelo password hash. Então a gente vai ter a nossa senha criptografada no banco de dados e vai usar o password verify para verificar se a senha que o usuário digitou coincide com a senha que a gente criptografou. A gente vai explicar isso mais para frente. Eu criei uma página bem simples aqui para criptografar senhas. Então ela vai ser basicamente um corpo HTML aqui, misturado com PHP. Tem um formulário simples aqui, uma entrada de texto, que é onde o usuário a gente vai digitar uma senha qualquer, um botão para criptografar, que é onde os dados vão ser enviados, e esses dados enviados vão ser coletados com PHP aqui embaixo, nesse bloco. A gente verifica se a variável que a gente utiliza para pegar esses dados existe, se ela não está vazia. Então a gente armazena o valor que o usuário digitou numa variável chamada senha. Com essa variável chamada senha, que é a senha que o usuário digitou, a gente vai utilizar o método password hash, vai passar como primeiro parâmetro ele, e como segundo parâmetro o algoritmo para criptografar essa senha. A gente armazena a senha criptografada numa variável, que eu nomeei de senha criptografada, e ao final exibe os dois valores, a senha sem criptografia, que é a crua digitada pelo usuário, né? E a senha após a criptografia. Então vamos abrir aqui, já está aqui no esquema. Nesse vídeo a gente vai utilizar essa senha padrão aqui, que eu utilizo há um bom tempo, Carvalho 1234. Agora eu não posso mais utilizar, né? E clicando em criptografar, ele vai exibir para a gente a senha digitada, sem criptografia, uma senha não segura, e a senha criptografada. O interessante desse método é que sempre que a gente, mesmo que a gente tente criptografar a mesma sequência de caracteres, a mesma senha várias vezes, ele sempre vai gerar hashes diferentes. Se a gente olhar aqui embaixo, ó, ele vai mudando sempre. É a mesma senha que eu estou criptografando. Isso é muito importante para a segurança.
Existem métodos onde isso é fixo, e isso acaba sendo um problema. Eu vou mostrar um aqui que aparece muito na internet, que é o MD5. O MD5 também é um método para criptografar. Existe uma função nativa do PHP para criptografar valores com ele. A gente vai usar ela agora, que é MD5. E como parâmetro a gente passa a nossa senha que a gente quer criptografar. Ok, ele já vai exibir para a gente o MD5 também. Ó. Então aqui é a senha digitada, aqui é o nosso hash gerado pelo método nativo do PHP. E aqui é um hash em MD5. Qual é o problema desse aqui? Se a gente tentar novamente a mesma senha, Carvalho 1234, o nosso hash daqui muda, ele sempre vai alterar. Mas vocês podem ver que o MD5 lá embaixo, ele permanece estático. E isso não é um problema, porque esses hashes, eles são de via única, ou seja, eles não podem ser descriptografados. Então, um cara não pode hackear o seu sistema e descriptografar o que está lá no seu banco de dados. Mas tem um problema, porque as pessoas criam um banco de dados com esses métodos onde elas já sabem qual é a entrada e qual vai ser a saída. Então fica um pouco padronizado no caso do MD5, que vai ser sempre igual à saída. Eu vou mostrar um exemplo para vocês agora. Eu vou pegar esse código aqui. A gente pode abrir uma nova guia aqui. MD5 Decrypt. Um site qualquer. A gente pode entrar no primeiro aqui. Se a gente jogar esse hash que foi criptografado lá, que parece ser seguro, quando a gente clica em Decrypt, isso aqui é um site qualquer, tá? A gente consegue ver aqui que ele conseguiu puxar no banco de dados deles, que alguém já colocou essa senha lá, e ele basicamente descobriu a nossa senha sem muita dificuldade, tá? Isso não quer dizer que ele descriptografou nessa senha, quer dizer que ele já tinha a entrada esperada e já sabia qual o valor de saída para esse hash aqui, para essa criptografia aqui. Então, acaba sendo um método ineficiente, então a gente não vai usar ele mais. O recomendado pela documentação do PHP hoje é o password hash. E também existem outros métodos, você pode até criar o seu próprio método de criptografia se for necessário, ok? Então aqui a gente já viu que qualquer valor que a gente digitar vai ser criptografado, ok? Agora vamos ver como a gente aplica isso. Para isso eu criei um banco de dados simples aqui, uma tabelinha, e já tem até um valor aqui dentro, que vai receber um e-mail e uma senha digitada pelo usuário. No caso, eu coloquei uma senha aqui sem criptografia propositalmente. Depois a gente vai inserir outro usuário. E a mesma senha, Carvalho 1234, só que criptografada dessa vez. Para isso eu também criei uma pequena página aqui, coisa bem simples, que é o cadastro. O cadastro basicamente também é um formulário HTML. Ele vai pegar os valores digitados pelo usuário. Ele vai acessar uma conexão que eu fiz com o banco de dados nesse arquivo aqui. E vai fazer uma consulta para ele vai inserir os dados que o nosso usuário ou eu digitei, que foram recebidos com PHP, vai inserir todos esses dados no nosso banco de dados, ok? Então vamos mostrar como fica a interface dele aqui. Vamos lá, cadastro.php. Vamos lá inserir um outro e-mail. No caso já tem um lá, eu não posso repetir esse e-mail. Coloquei ele como único. E a gente vai colocar a mesma senha, Carvalho 1234. Vocês vão ver que ela já vai sair diferente lá. Carvalho 1234. Pum. Usuário cadastrado com sucesso. Se a gente dar um refresh aqui, vocês já vão ver que tem outro registro, que é outro e-mail meu. E a senha Carvalho 1234 que a gente digitou lá, vocês podem ver que ela está criptografada aqui, mas ela não veio assim automaticamente. Vou mostrar aqui qual bloco de código eu fiz isso. Então a gente recebe a senha digitada por essa variável, pelo usuário, e a gente utiliza o mesmo método password hash com a senha digitada pelo usuário para criptografar essa senha. Então não é a senha digitada que a gente vai armazenar no banco de dados, isso não é seguro. A gente vai armazenar apenas a senha criptografada.
que é o que eu fiz nessa consulta SQL aqui. Eu inseri o e-mail que ele digitou e a senha criptografada que ele digitou. Ok, agora a gente já tem um usuário cadastrado no nosso banco de dados. Mas e se você quiser verificar se esse usuário... Tá, a gente já tem a senha dele lá em hash, né? A gente já tem a senha dele criptografada, mas a gente tem que verificar se ele for fazer o login, se os dados deles estão realmente corretos. E para isso, a gente vai usar o Password Verify. Eu criei outro formulário aqui. Vocês podem ver que são todos iguais, mantive um padrão. Aqui acaba ficando um pouco poluído, parece que é muito código, mas são coisas muito simples, tá? Então não se percam nisso, foquem só no PHP. Bora lá? A gente já sabe qual é o registro que tem lá, que é o meu Gmail, e uma senha Carvalho1234, mas aqui ela vai estar criptografada. E é aí que entra o Password Verify. Se a gente olhar aqui o código, ele vai receber os valores também pelo formulário digitado pelo usuário. Então ele vai receber um e-mail digitado e a senha digitada. E ele vai fazer outra consulta no banco de dados, vai verificar se existe algum registro que tenha o e-mail que o usuário digitou. Então, se não existir, ele vai parar o código, vai mostrar um erro, que é essa linha aqui. E se existir, ele vai gerar para a gente uma lista, um array associativo, ele vai gerar uma lista para a gente de todas as informações que tem, todas as colunas, né? Da linha correspondente, ou seja, da linha que tem, do usuário que tem o e-mail correspondente, que foi digitado na entrada. Ok, então a gente faz a verificação da senha com esse método novamente. A gente pega a senha digitada pelo usuário, a gente já vai ver isso na prática agora, e faz a comparação dela com... Isso aqui eu estou pegando do banco de dados, ok? É uma chave do banco de dados. Então, o que eu estou dizendo basicamente? Ó, pegue a senha criptografada do banco de dados e compare com a senha digitada pelo usuário. Se as duas coincidirem, aí você pode dizer que o usuário está verificado e vai mostrar uma mensagem na tela, ok? Então a gente pode tentar primeiro algo falho, por exemplo, tipo um e-mail que existe lá, mas uma senha inválida, por exemplo. Joga qualquer coisa aqui, ele vai dizer que o nosso usuário está incorreto. Mas se a gente digitar o meu Gmail e digitar a nossa senha descriptografada mesmo, calma aí, erro básico. Se a gente digitar nossa senha descriptografada e verificar, ele vai dizer que o usuário está correto. Porque ele consegue, esse método do PHP consegue identificar um padrão nessa senha criptografada que eu armazenei aqui no meu banco de dados e vai comparar ela com o valor que o usuário digitou aqui. Se as duas coincidirem, ele vai retornar true. Se as duas não coincidirem, ele vai retornar um valor falso. Então aí a gente pode tratar isso depois com PHP, ok? Então é basicamente isso. Acaba sendo muito útil, como eu disse, você não é obrigado a usar Password Verify e Password Hash no seu sistema, você pode até criar o seu próprio algoritmo de criptografia. Para outras linguagens também vão ter métodos nativos para você poder criptografar suas senhas e outras informações. E não basta só isso para a segurança do seu sistema, ok? Não é só a criptografia que vai te defender. Existem muitos outros métodos para proteger os dados, para fazer higienização dos dados. O próprio PHP vai fornecer várias funções para vocês para poder tratar desses dados, ok? Então, qualquer dúvida é só deixar no comentário. E eu vou deixar os links necessários e esses arquivos também, tudo na descrição do vídeo, ok? Tchau, tchau, até a próxima.